Bom dia, somos a equipe 2 e vamos explicar para vocês sobre a Revolução Russa, um trabalho apresentado à disciplina de História, ministrada pelo professor Raimundo, para obtenção de nota. Considerado por muitos historiadores como um dos principais eventos históricos do século XX, a Revolução Russa, iniciada em 1917, representou a construção de um Estado e de uma sociedade considerada por muitos especialistas como socialista. A Revolução Russa teve várias fases que proporcionaram importantes alterações nos rumos da construção da sociedade russa. Ela se iniciou em fevereiro de 1917, quando a população de São Petersburgo saiu às ruas protestando contra Nicolau II, pedindo melhorias na vida de trabalho e na alimentação, assim como a retirada das tropas russas da Primeira Guerra Mundial. Contexto histórico da Revolução Russa. A Rússia já vinha passando por momentos bem difíceis devido aos antecedentes da Revolução. Um dos principais motivos foi a derrota da Rússia na Guerra Russo-Japonesa no ano de 1905, desencadeando diversos conflitos e greves por todo o território. Tudo isso resultou no Domingo Sangrento, onde os guardas reais do czar receberam os manifestantes a tiro em frente ao palácio. Tudo piorou no ano de 1914, quando a Rússia, mesmo estando com a economia devastada, decidiu entrar na guerra. A crise militar gerou até falta de munição, resultando na morte de milhares de soldados. Tudo isso levou à primeira fase da Revolução, quando, em fevereiro de 1917, a Marcha pelo Dia das Mulheres se tornou uma manifestação geral. Então, historicamente, o primeiro evento marcante que está relacionado com a Revolução Russa é o Domingo Sangrento, onde várias pessoas foram para a porta de um palácio para apresentar o abaixo-assinado ao rei, que buscava transformações. Apesar disso, o tratamento foi bem repressivo. Apesar de não ter sido tão intenso, ainda houve várias mortes e, devido a isso, aconteceu muitas revoltas e protestos que se espalharam pela Rússia em defesa aos manifestantes que foram assassinados. Para entender os antecedentes da Revolução de 1917, temos que falar do Domingo Sangrento. Ele foi o primeiro evento marcante que está relacionado com a Revolução Russa. Aconteceu em janeiro de 1905, onde um grupo de operários que participava de uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo, uma das sedes do governo, que todos tinham como objetivo de entregar um abaixo-assinado ao czar, pedindo melhorias. Mas a guarda do palácio acabou se assustando com a multidão e abriu fogo contra elas, matando mais de 100 mil pessoas naquele dia. E devido a isso, muitas revoltas e protestos se espalharam pela Rússia, em defesa dos manifestantes, que foram assassinados. Com a pressão revolucionária, o czar ele promulgou uma constituição e permitiu a convocação de eleições para a Duma. A Rússia, assim, ela se tornou uma monarquia constitucional. Mas, na realidade, o governo ele só ganhou tempo e organizou reações contra as agitações sociais dos sovietes. E depois, isso tudo teve um papel essencial na Revolução de 1917. Os mencheviques defendiam uma revolução moderada, rumo ao socialismo, para depois implementar o comunismo. A intenção deste grupo era fazer uma transição do Império Czarista para a democracia, o que desenvolveria o capitalismo e depois permitiria a implantação do comunismo, baseando-se no pensamento de Karl Marx. Os bolcheviques foi um período de conflitos que foi deflagrado em 1917, que após sucessiva mudança derrubou a monarquia russa que levou ao poder ao partido bolchevique Vladimir Lenin. Ele foi o primeiro líder e foi responsável por chefiar os bolcheviques na tomada do governo provisório. Eles defendiam a ideia revolucionista da luta armada para chegar ao poder. Para eles, o novo governo russo pós-revolução deveria ser composto por uma união entre os operários e os camponeses. Os bolcheviques tinham, portanto, uma posição bem diferente dos mencheviques, liderado por Markov, que buscava medidas de transição de caráter reformista. O lema bolchevique era paz, terra, pão, liberdade e trabalho, conhecido também como Tese de Abril. A Revolução Russa de 1905 foi um movimento espontâneo
antigo que se espalhou por todo, geralmente é considerado como um marco inicial das mudanças sociais que culminaram com a Revolução de 1917. Os diversos setores da sociedade russa passaram a contestar o atrasado sistema da Rússia. Os trabalhadores urbanos reivindicaram melhorias econômicas e igualdades intelectuais e liberais, protestavam por direitos civis, as forças armadas e as nacionalidades minoritárias. Queriam liberdade cultural e política, e os camponeses, principalmente, descontentes, almejavam melhorias econômicas. A Revolução Russa de 1905 acabou sendo um movimento espontâneo contra o governo e vigência, não tinha liderança definida e muito menos direção, controle ou objetivo claros, mas foi de grande importância nas mudanças da estrutura russa e para permitir a grande revolução em 1917. Lenin a considerava como um ensaio geral para 1917. A Revolução Russa ocorreu em duas etapas, a primeira em março de 1917 e a segunda em outubro do mesmo ano. A causa da Revolução Russa de 1917 foi a consequência dos conflitos sociais e da incapacidade do governo provisório. Por parte da nobreza, a miséria enfrentada pelos trabalhadores e pela distribuição das terras, de modo que as pessoas passassem fome e por péssimas condições de vida. Isso foi um dos acontecimentos mais significativos do século.